Bora lá então resolver mais uma questão de matemática da SpaceX de 2024, questão aí de número 18, que diz o seguinte: a quantidade de números inteiros que satisfazem a inequação raiz quadrada de x menos 1 sobre x ao quadrado menos 4x menor ou igual a zero é igual a. Então, basicamente, né, a gente vai considerar aqui como sendo duas funções para a gente fazer o estudo do sinal. Aqui a função f, tá? E aqui a função g de x, ok? Aí fica mais fácil. Então, f de x e g de x. Vamos lá começar pela função f, então? Na função f, eu tenho uma raiz quadrada. E na raiz quadrada, eu sei que o meu radicando tem que ser maior ou igual a zero, porque senão eu não terei aí números reais como solução. Portanto, o meu radicando, que é x menor do que 1, ele tem que ser maior ou igual a zero. E isso traz para mim aqui na inequação que x tem que ser maior ou igual a 1, ok? Então, essa é a nossa o nosso primeiro item aí para a gente representar lá na reta numérica, tá? Eu vou fazer os dois itens primeiramente, e aí a gente faz a junção deles. Então, aqui na nossa reta numérica, né, o nosso x ele tem que ser aqui, ó, maior ou igual a 1. Então, essa aqui é da nossa função f. Já na nossa função g, nós temos uma equação do segundo grau. Nós sabemos, né, que nós precisamos das raízes para estudar isso aqui. E nós já sabemos que as raízes aqui, gente, nesse caso, os valores que eu encontrar de raízes vão ter que ser bolinha aberta, porque os valores que são as raízes que fazem isso aqui zerar, não posso utilizá-los, porque senão eu vou ter aqui no lugar da função g um zero e dar uma indeterminação matemática. Então, x ao quadrado menos 4x igual a zero, eu vou só achar as raízes aqui, tá? Então, aqui como temos x e x em ambos os termos, eu posso dizer que x multiplica x menos 4, que é igual a zero. E com isso, né, aqui ou x é igual a zero, porque eu estou multiplicando alguma coisa e está dando zero, ou x menos 4 é igual a zero, né? Se x menos 4 é igual a zero, então aqui x igual a 4. Então, essas são as minhas duas raízes. Se eu for fazer o estudo do sinal dessa função aqui, estudar o sinal dessa função, ainda sem o contexto desta inequação aqui, eu vou ter lá na minha reta numérica as minhas raízes, que são 0 e 4. Por que bolinha aberta? Porque se eu colocar o valor 0 ou 4, vai zerar a função e eu teria uma determinação matemática aqui embaixo. Então, por isso, bolinha aberta, isso aqui faz total diferença, gente. Isso aqui, se você colocar uma bolinha fechada ao invés de aberta e vice-versa, você pode errar o exercício, obviamente. E nós temos uma parábola com concavidade voltada para baixo, né? Nós teremos aqui um ponto de mínimo, tá? Deixa eu melhorar meu desenho. Passando aqui, então, a parábola por 0 e 4. Eu sei que o que está abaixo do eixo x aqui é negativo, certo? E o que está acima aqui é positivo. Beleza? Então, nós temos aqui o nosso estudo do sinal da nossa função g. O que nós queremos, gente? Agora, nós temos que fazer a intersecção para ver o que vai acontecer e qual intervalo que vai ser a solução da nossa inequação. Então, nós temos aqui na função f todos os valores que são aí maiores do que 1, com bolinha fechada, então tá para cá. E tudo isso daqui, pessoal, é positivo para cá, tá? É o que é positivo. Nessa região aqui, eu nem vou considerar, tá? Apesar de que aqui vai ter que ser, obviamente, tudo negativo, né? Porque aqui é o nosso valor 1. Mas eu nem vou considerar nessa região, por quê? Porque eu não posso ter um x menor do que 1, porque daí eu não teria solução aqui, né? Então, tem que tomar esse cuidado. E na função g, nós vamos representar ela aqui também numericamente, né, na reta numérica. Então, na função g, vai ficar aqui, ó, entre... Vamos colocar o 0 aqui. Não vai ficar proporcional, tá? O 0, bolinha aberta. Aí, aqui, ó, eu vou representar o 1. Apesar de que eu não vou utilizar ele aqui nessa segunda reta, e vai até lá o 4, que também é bolinha aberta, tá? Então, eu tenho que fazer o estudo do sinal nessas concentrações aqui. Eu sei que entre o 0 e o 4 é tudo... Vamos colocar aqui, ó. Entre o 0, antes do 0 é positivo, né? Aí, depois do 0 aqui é tudo negativo, ok? Até chegar ao 4 lá, que também é tudo negativo. E depois do 4 lá é tudo positivo. Então, agora sim, a gente vai fazer o estudo do sinal aqui, ó, da função f dividido pela função g, que nós queremos que seja menor ou igual a zero. Então, tem que dar negativo. Nesse campo aqui, quando eu fizer f
sobre G vai dar negativo. Só que aqui não me interessa esse intervalo, porque o x tem que ser maior ou igual a 1. Da mesma coisa, né? Aqui, se eu fizer menos com menos vai ficar mais, também esse campo não me interessa. Agora, esse campo entre 1 e 4, mais com menos aqui, né? Na divisão df com g nesse intervalo, aqui 1 fechado vai dar negativo. Opa, menor ou igual a 0, me interessa. Só que aqui o 4 é bolinha aberta. E depois do 4, eu tenho positivo e positivo, então aqui ficaria tudo positivo, né? O que me interessa nessa inequação é esse intervalo que está aqui. Então, a solução, né? O intervalo de solução aí dessa nossa equação vai ser aqui x pertencente aos reais, tá? Tal que esse x ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 4, certo? Se eu for representar na minha reta numérica, ele está dizendo assim, ó, a quantidade de números inteiros que satisfazem. Então, o número 1 satisfaz, depois aqui o 2 vai satisfazer também, e o 3 vai satisfazer também. O 4 é bolinha aberta, não satisfaz. Então, eu tenho 3 soluções, né, que são soluções inteiras, tá? Portanto, a alternativa correta, a letra C, são 3 soluções, ok? Esse intervalo da solução aqui também nós poderíamos representar dessa forma, né? O 1 aqui fechado até o 4 aberto. Ou ainda poderia ser representado assim, ó, 1 até o 4 e eu colchetes aqui para fora, tá? Então, não tem problema, beleza? Espero que essa explicação tenha ajudado nos seus estudos. Bons estudos e até a próxima!